Olá pessoal, tudo bem? É a segunda vez que eu estou gravando, que eu não consigo mexer nessas coisas, mas é a vida, né? Vamos lá. E vamos falar um pouquinho sobre abrir constitucional, abrir errado, direito penal, tá? Direito penal, o que nós temos hoje? Nós vamos fazer a continuidade da última aula. Vamos dar uma revisada na última aula e fazer também uma revisãozinha, tudo bem? Tudo bem. Na petição de vocês, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre relaxamento de prisão, etc. e tal. Vamos fazer rapidinho uma relembrada aqui, né? Sobre o que é o relaxamento, sobre qual peça utilizar. Então, nós temos aqui a prisão do sujeito. O sujeito foi preso, tá? E aqui temos um lapso temporal. Em até 24 horas, o sujeito ele vai sofrer audiência de custódia, tá? Então, a audiência de custódia ele vai sofrer ali. Como que aqui não. Enfim, ele vai sofrer a audiência de custódia nesse prazo de 24 horas. Beleza? Então, 24 horas ele tem audiência de custódia. Durante esse período, que ação que eu entro? Tá? Eu posso entrar com um pedido de liberdade provisória. Comprovando o que, professor? Comprovando que o sujeito, ele, por exemplo, ele tem endereço fixo, ele tem comprovante de residência, né? Ele tem um trabalho que ele pode ser localizado, ou seja, a família depende dele, ele tem de repente filhos menores de 12 anos, ele é o único provedor da família, sendo ele homem. Então tem várias situações que eu posso utilizar aqui para auxiliar o juiz na audiência de custódia. Fala, doutor, em regra o juiz não defere esses pedidos antes da audiência de custódia, tá? Por quê? Porque a audiência de custódia é rápida. Tá? Então, na audiência de custódia, o juiz já vai ver o teu pedido de liberdade provisória e já vai requerer a soltura dele. Tá? Nessa situação, eu posso juntar documentos aqui para auxiliar o juiz na audiência de custódia a liberar o sujeito. O juiz da audiência de custódia não soltou ele. Por quê? Na audiência de custódia, o juiz pode tomar 3 passos. Primeiro, dar a liberdade para o sujeito, falar, você é primário, você tem residência, tá? A gente vai te achar lá? Vamos, então tá. Seguinte, pode ir embora, tá? Você está liberado, mas você vai responder pelo processo em liberdade, mas você vai responder pelo processo. O cara fala, obrigado, doutora. Em outros casos, o juiz pode dar a preventiva, tá? Já vou abrir a preventiva ali do artigo 312. E pode ser que o juiz libere o sujeito mediante as medidas do 319. Esses são os 3 passos da audiência de custódia, já falo de cada um deles, principalmente dos 2 últimos, tá? Então, vamos supor que o juiz deu a preventiva, tá? Deu a prisão preventiva para o sujeito aqui. Durante este prazo, até o fim do processo, o sujeito vai ficar preso. Qual é a ação que eu entro aqui? O pedido de revogação de preventiva, tá? Eu entro com uma revogação de preventiva. Posso entrar com habeas corpus? Em todos os momentos eu posso entrar com habeas corpus, mas na AB eles colocam entre com a ação correta, exceto habeas corpus, porque habeas corpus cabe em tudo. Então era só o cara decorar habeas corpus e ele passava na OAB, tá bom? E em qualquer momento do planeta, qualquer momento aqui, ele entrando com o relaxamento de prisão, ele pode pedir a liberdade do sujeito. Eu peço o relaxamento da prisão. Mas o relaxamento, ele só é cabível quando a prisão for ilegal. Quando a prisão for ilegal, quando ela violar algum preceito constitucional, quando o policial bater no sujeito na custódia, quando passar, por exemplo, o prazo de inquérito, já vou falar sobre isso. Nessas situações, a prisão torna-se ilegal. Portanto, a prisão tem que ser relaxada. Se o juiz decretar o relaxamento da prisão, o sujeito imediatamente está em liberdade? Não. Por quê? O juiz, mesmo
O cara apanhou na delegacia, o juiz pode relaxar a prisão e dar a preventiva, se esse foi o caso, tá bom? Um não impede o outro, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho, deixa eu abrir. Vamos falar um pouquinho da preventiva, que está lá no artigo 312, tá? No artigo 312, vai falar, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, ou seja, o sujeito é extremamente reincidente, 1, 2, 3, 10 furtos o cara cometeu. Poxa, a própria sociedade vai falar assim, meu Deus, não vai prender esse cara? Se a próxima vez que ele vier assaltar minha loja aqui, eu vou meter bala nesse cara. O juiz vai fazer o quê? O juiz tem que prender ele porque a ordem pública está muito prejudicada pela reiteração criminosa do sujeito. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Uma outra situação, pela ordem econômica. Imaginem vocês numa cidade do interior. O povo está aprendendo a usar cartão de crédito. De repente chega alguém lá da cidade grande e começa a utilizar um chupa-cabra. Você não sabe o que é chupa-cabra? É um aparelho que ele pega os dados. Toda vez que eu enfio o meu cartão de crédito, ele pega os meus dados do cartão de crédito, pega para ele, para que o sujeito que instalou ali o aparelho, ele vai pegar todos os dados do meu cartão, podendo clonar o meu cartão. Então esse sujeito vai para o interior, pratica esse tipo de crime. O que vai acontecer? A população ele vai ficar aterrorizada, vai falar, gente, vamos parar de usar cartão de crédito, que é muito perigoso, que as pessoas estão clonando. Então fica esse temor na cidade, garantia da ordem econômica. Por conveniência da instrução criminal, a testemunha vai lá no juiz e fala, juiz, eu não aguento mais, o cara está o dia inteiro na minha casa, o dia inteiro me ameaçando, falando que se eu for lá depor, ele vai me matar. Tá? O que o juiz pode fazer aqui? Falar, meu querido, tá difícil, né? Eu te dei a liberdade, você fica lá ameaçando testemunhas. Não tem o que eu fazer, eu vou te prender até o fim do processo, tá? Detalhe, se for por conveniência da instrução criminal, após a sentença, ou seja, na sentença, o juiz tem que soltar o sujeito. Por quê? Pare o vídeo 2 segundinhos para pensar. Porque se é para eu preservar, assegurar a instrução criminal, poxa, após o fim da instrução criminal não tem mais lógica manter o sujeito preso, tudo bem? Então, tem a prisão, prendeu o sujeito. Após a prisão não tem porquê, depois da instrução, não tem para que eu manter a prisão dele. Ele já encerrou aquilo que é o motivo dele estar preso, que é a instrução criminal, tudo bem? E por fim, assegurar a aplicação da lei penal. Então o sujeito, uma época aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente nas cidades do interior, os juízes decidiram, olha, toda vez que for perto da fronteira, vamos prender o cara para garantir a ordem, para garantir, assegurar a lei penal, porque é muito perto da fronteira, o sujeito pode pular a fronteira e fugir, não colou. Por quê? A ideia aqui é o quê? Pegamos o sujeito e indo embora. O cara com um avião pronto, helicóptero pronto, mala de dinheiro, passaporte falso. O cara vai embora do Brasil, vai fugir do processo. Nessa situação eu prendo o sujeito e falo, olha meu querido, eu preciso assegurar que quando você há uma possibilidade de você ser condenado. Porque você está sofrendo um processo, tem denúncia, etc. e tal. Você está ameaçando ir embora do país, quase se tornou concreto. Eu vou te guardar para quê? Para que lá na frente não exista a chance de você fugir e não sofrer a lei penal. Tudo bem? Desde que eu preciso encaixar um desses 4, beleza? Beleza. Mais do que isso, eu preciso ter prova de existência do crime, ou seja, materialidade e autoria, tá? Tem uma situação do perigo gerado também, tá? Mas tem basicamente materialidade, autoria e um desses 4. Além disso, eu tenho também que colocar o 313, tá? Além do 312, deve ter também um crime doloso punido com pena de liberdade máxima superior a 4 anos ou
uma reincidência em crime doloso, tá? Ou ainda violência doméstica. Por quê, gente? Porque violência doméstica, em regra, lesão corporal, em regra, ameaça, então são crimes de baixas penas, não seriam possíveis de decretar preventiva. Mas existe a necessidade preventiva muitas vezes em violência doméstica e é bem comum, tá? Eu sempre falo para vocês, coloca um marmanjo, tá? Numa sala de 3x3 com 50 caras, que rapidinho ele aprende a ser um bom marido, um bom ex-marido, tudo bem? Beleza, falando desses requisitos, vamos falar um pouquinho do 319, que ele é importante, por quê? Lembra que eu falei para vocês aqui que o juiz pode dar preventiva? Pode. Em outras situações, o juiz pode dar a liberdade provisória com as medidas protetivas do artigo 319. Quais são as medidas dos 319? Elas estão aqui, medidas cautelares diversas da prisão. Por exemplo, primeira, comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados lugares, geralmente o juiz coloca bares, festas, prostíbulos, proibição de manter contato com pessoa determinada, ausentar-se da comarca, monitoração eletrônica. Então, o juiz aqui, ele pode inclusive colocar no 319 o monitoramento eletrônico, que é um aparelho que coloca no pé, né, do sujeito e ali fica medindo onde ele vai, onde ele deixa de ir, tá? Então fica o monitoramento eletrônico ali no sujeito, tá bom? Vamos ver o que mais que eles pedem aqui. Falou da preventiva, porque nós temos dois tipos de prisão. A preventiva, que é uma prisão processual, e temos a prisão penal, que é aquela da sentença, tá? Prisão durante o processo tem só uma? Não. Temos a prisão temporária, praticamente exclusiva para o inquérito policial. Temos a prisão em flagrante e a preventiva. A preventiva é mais comum, tá? Porque ela dura até o fim do processo ou até a sentença. Lembra se for da instrução criminal. Tudo bem? Fala do 312, legal que a gente falou. Pontos necessários, você tem que ter, assim como o juiz tem que ter justificativa para prender, se você vai pedir a liberdade provisória do sujeito ou a revogação da prisão preventiva, detalhe, o marco temporal é o seguinte, tem decisão que deu preventiva? Tem, então é revogação de preventiva. Não tem, é liberdade provisória, beleza? Sempre tem que ter em mente esse marco temporal na tua cabeça. Então fala dos perigos, são baseados no STJ, questão de pouca quantidade de droga, tá? Provavelmente vai falar da lei de drogas aqui também, tá? Enfim, fala de N situações aqui que a gente já trabalhou. As medidas cautelares do 319, por quê? Concordam comigo que é melhor você estar proibido de sair da tua casa, proibido de frequentar bar, até com monitoramento eletrônico do que estar lá preso? Então o que a gente faz? O juiz deu a preventiva. Você tem que falar assim, o juiz inclusive tem que justificar na decisão dele que deu a preventiva por que ele não aplicou as medidas dos 319. Então você, muitas vezes, como advogado, o juiz vai dar a prisão preventiva para o teu cliente. Você tem que fazer o quê? Falar, doutor, é o seguinte, eu quero a liberdade dele. Eu quero que o senhor libere ele sem nada. Mas, se o senhor entender que são necessárias as medidas dos 319, libere ele mais as medidas dos 319. Então, primeiramente, você vai sempre pedir a liberdade pura e simples. Não deu. O que eu faço? Falo, doutor, já que o senhor não aceita a liberdade pura e simples, dá o 319 para ele. Tá? Escolhe aí alguns requisitos 319, nem que seja monitoramento eletrônico, mas solta ele, tudo bem? Então, pior situação, prisão preventiva, o sujeito fica preso. Segunda pior situação, ele está liberado, mas tem o 319. E a terceira situação, que é a melhor de todas, doutor, só solta ele. Então eu posso, e é devido, é necessário você fazer os pedidos na petição de um pedido, o juiz não acatou, peço outro menos pior, tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui e já volto.